Lá, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre Sara, personagem bíblica que nós estamos estudando. E 13 anos após o nascimento de Ismael, Deus então reafirmou a sua aliança com Abrão. Desta vez deu um sinal de circuncisão e da mudança de nome. Abrão, que significa pai superior, tornou-se Abraão, que significa pai de multidão, ou pai de uma multidão. Deus também vai mudar o nome de Sarai, que até então esta mulher era chamada Sarai. E com esta mudança, nesta aliança que Deus faz com este casal, Abrão torna-se Abraão e Sarai torna-se Sara, que significa mãe das nações. Deus disse a Abraão que daria um filho a ele. Então, ao reafirmar a sua aliança com Abrão e fazendo com que ele se chamasse Abraão, Sarai se chamasse Sara, Deus então vai prometer a eles um filho, Isaque. Esse seria aquele com quem Deus estabeleceria a sua aliança. Deus abençoaria Ismael, mas Isaque era o filho da promessa. E era o meio pelo qual todas as nações seriam abençoadas. E isso está registrado em Gênesis capítulo 17. Isaque significa ele ri. Então Abraão riu, porque aos 100 anos de idade, como que ele pode ter um filho, sendo que Sara também já estava numa avançada idade, tendo aí os seus 90 anos. E ainda era estéril por toda uma vida. Sara também ri da promessa, pois não via nela nenhuma perspectiva. E isso você encontra em Gênesis 18. Independente das circunstâncias, Deus se manteve fiel na sua promessa e deu a Sara e a Abraão um filho. E eles o chamou de Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E ainda acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E isso Sara vai afirmar em Gênesis capítulo 21, versículos 6 e 7. Olha que lindo. Ainda que as circunstâncias diriam não, né? Por um momento Sara fraquejou e riu, né? Desacreditou da promessa ali em sigilo, quando houve de trás da tenda. Mas agora ela está alegre, ela demonstra alegria, porque de fato Deus cumpriu o que havia prometido. Deus não falha, ele é fiel. Infelizmente, a tensão entre Sara e Agar permaneceu. Lembra que no estudo, na parte anterior do nosso estudo, no início do estudo sobre Sara, eu encerrei dizendo que os conflitos familiares começaram quando Sara resolve intervir na promessa de Deus para sua vida e oferece ao seu marido a serva Agar, para que a Agar pudesse gerar filhos. Bem, vamos voltar então para esse norte, porque você vai entender que quando Deus faz a promessa, ele se responsabiliza e ele não precisa da famosa ajudinha, né? Como diria aí os brasileiros. Quando Isaque foi desmamado, Abraão deu um banquete. Ismael, filho da Agar, ficava zombando de Isaque. Então a Sara não gostou e disse para Abraão, então logo, se livrar da serva. Exatamente, Sara não gostou de ver que Ismael estava zombando de seu filho, então pede para o seu esposo então se livrar da serva. Olha, despede Agar e Ismael, porque eles não podem desfrutar, compartilhar da herança com Isaque. Abraão a princípio fica muito angustiado, mas Deus então se revela a Abraão e diz que era para ele fazer exatamente como Sara havia dito, porque os descendentes de Abraão de fato seriam contados por meio de Isaque. Afinal de contas, Isaque é que era o filho da promessa. Então Abraão manda Agar e Ismael embora. E Deus cuidou de todas as suas necessidades. Deus, ele é um Deus zeloso. Deus, quando ele fala, ele cumpre. Deus, quando promete, ele se responsabiliza. O problema é que às vezes quando a gente interfere na promessa de Deus, a gente acaba gerando situações que poderiam ser evitadas. Talvez seja essa a palavra adequada. Porque Deus fez a promessa, foi para Abraão e Sara. E pela dúvida de Sara, pela sua incredulidade, em achar que Deus não poderia gerar nela um filho, pois ela já não estava mais na idade fértil, e além de não gozar dessa juventude toda, ainda tinha passado por toda uma vida, né, de problemas, de frustração com sua infertilidade. Ela então olha para a serva, vê a serva tão jovem, tão nova e pensa, talvez seja com ela que a promessa vai se cumprir. Então ela arruma ali um jeitinho para fazer a promessa que Deus fez se cumprir. De fato, nós vemos que Sara, ela não entendeu o propósito, porque ela tenta então fazer com que a promessa se realize, dá uma ajudinha para Deus, né, quando ela propõe para o seu esposo ter um filho com Agar, e isso vai trazer consequências, né, porque chega nesse determinado momento em que Abraão, ele gosta de Ismael, ele ama Ismael, ele é o pai de Ismael, mas ele é obrigado a despedir seu filho. Por quê? Porque afinal de contas, ele não era o filho da promessa, poderia até ser filho, poderia até ter o sangue de Abraão, mas não era, de fato, o filho da promessa, não era aquele com quem Deus tinha um propósito. Então, a palavra de Deus para você é: não interfira, não intervenha na promessa de Deus. Você tem que se preparar para cumprir o propósito, a chamada, a promessa, mas você não pode interferir. Isso já posso destacar aí a primeira lição que eu aprendo com Sara.
Não interfira no propósito de Deus. Deus fez a promessa. Você, mulher, vai se preparar, vai buscar a Deus no jejum, na oração, vai tomar posicionamento diante de Deus, mas não vá criar meios para que a promessa se cumpra mais rápido. Não vá criar mecanismos dos homens para que essa promessa se cumpra, porque você estará trazendo para si, para dentro do seu contexto, consequências que podem aí durar por toda uma vida e pode ser aí até consequências que vão trazer sobre a sua vida tragédia. Então não interfira. Na promessa que Deus lhe fez. Não crie mecanismos para tentar fazer a promessa se cumprir mais rápido. Esta é a primeira lição que eu aprendo com a vida de Sara, e eu já convido você a continuar comigo nesse estudo sobre as personagens da Bíblia, e agradeço você, já curte, compartilha e continua conosco. Eu, missionária Ellen Soares de Goiânia, agradeço muito você que está realizando esse estudo maravilhoso conosco. Que Deus abençoe, um forte abraço, te espero para a parte número 3 desse estudo sobre Sara, uma mulher de fé.